Fazendo tudo errado. Muitas vezes somos tão afoitos em fazer alguma coisa que disparamos em fazer tudo errado. Ainda que tenha alguma coisa boa, pode ser que esteja sendo feita na hora errada e de maneira equivocada. Por isso, é importante andarmos em comunhão com Deus e termos lideranças espirituais sobre as nossas vidas, pessoas que são responsáveis e podem nos aconselhar e nos mostrar os caminhos corretos. Hoje, em nossa devocional, vamos falar de um homem que fez tudo errado, desagradou ao Senhor e incentivou pessoas a se rebelarem contra a vontade de Deus. E o pior, pensando que estavam fazendo tudo certo. Que Deus nos dê paciência e sabedoria para sabermos agir nos momentos de dificuldades. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Clodoaldo, vamos para mais uma devocional todos os dias. Às 6 horas da manhã, estamos juntos, lendo a palavra do Senhor, um dos capítulos, A devocional é da Bíblia, capítulo por capítulo, glória a Deus por isso. E aí a gente medita na palavra, aprende um pouquinho do que Deus quer nos ensinar e depois a gente ora e coloca diante do Senhor as nossas causas e pedidos. Vamos lá então. A devocional, como eu disse, terá o tema do seguinte: fazendo tudo errado. O texto bíblico que vamos ler está no livro do profeta Jeremias, capítulo 41, dos versículos 1 a 3. Acompanhe comigo a leitura da palavra. No 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era de sangue real, e tinha sido um dos oficiais do rei, foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, levando consigo 10 homens. Enquanto comiam juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e feriram a espada Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, matando aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador de Judá. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, bem como os soldados babilônios que ali estavam. Quando nós lemos essa história do cativeiro de Israel na Babilônia, irmãos, ficamos surpresos em como as pessoas eram teimosas, misericórdia. Ainda que Deus avisasse e mostrasse a sua vontade, elas teimavam em não obedecer, faziam tudo errado, ainda que parecesse certo, mas era a hora errada e o jeito errado de fazer. Aqui no capítulo 41, nos conta a história de um homem chamado Ismael, que era da linhagem do rei Zedequias. Ele ficou em Judá depois que tinham sofrido com a guerra, aquela destruição que Nabucodonosor impetrou sobre Judá e Jerusalém. Muitos haviam sido levados cativos e alguns outros ficaram em Judá, governados por um tal de Gedalias, um homem que foi nomeado pelo rei da Babilônia para governar ali naquele momento. Só que esse Ismael juntou-se com mais 10 homens e se revoltou contra esse governador, chegando a assassiná-lo. E não somente ele, mas mataram todos os guardas babilônios e, pasmem vocês, até os judeus que ficaram ali na cidade de Mispá, aqueles que eram ali da terra de Judá. Os seus compatriotas foram assassinados por esse tal de Ismael. Ismael estava com sede de sangue, matou ainda mais outros homens judeus que foram lamentar e orar ao Senhor. E isso ali foi mais de 70 pessoas. Ele matou esses homens e ainda os jogou numa cisterna que era para reservar água para o povo. Esse homem, Ismael, estava fazendo tudo errado, ainda que parecesse o certo, eliminando inimigos, mas aquela não era a hora, pois a vontade do Senhor era que todos ficassem submissos ao rei da Babilônia e aos seus enviados. Esse era o castigo de Israel, e Deus ainda avisou que todos que não concordassem com isso iriam morrer pela espada, pela fome ou pela peste. E agora apareceu esse tal de Ismael, revoltado, incitando pessoas a fazer tudo errado. E mais uma vez, o povo iria sofrer com essas atitudes.
Com isso, eu quero aprender juntamente contigo que não podemos sair fazendo as coisas de qualquer maneira e de qualquer jeito. Precisamos ter sabedoria, precisamos de paciência, precisamos de oração, precisamos de conselhos. Muitas vezes, aquilo que vamos fazer nem sempre será pecado ou alguma coisa errada. O problema é que pode não ser a hora e o jeito certo de fazer. Torna-se necessário, então, um dom do Espírito Santo chamado discernimento. Com ele, o próprio Deus vai nos direcionar ao que devemos fazer, quando devemos fazer e a maneira certa de fazer. Outras vezes, o Senhor vai nos parar, vai nos frear e não vai adiantar teimar e continuar fazendo. Deus não gosta de lidar com pessoas teimosas. Ele é quem é o Senhor de nossas vidas. A nossa tarefa é obedecer às suas ordens, obedecer os seus profetas e às autoridades que ele coloca sobre nós. Ainda que a gente não entenda bem, mas é melhor obedecer. De repente, você está fazendo algo e não tem visto resultado algum. Talvez até esteja triste porque as coisas só pioram. Talvez seja esse o seu caso. Você está fazendo tudo errado. Então pare, reflita, ore, pense, converse com outras pessoas, pergunte ao Senhor nosso Deus em oração, peça direção ao Espírito Santo, clame a Jesus para te mostrar o melhor a ser feito e a hora certa de agir. Tenho certeza que você não ficará atirando para todo lado e no desespero vai ficar fazendo tudo errado. Não é só fazer e fazer, o melhor é fazer na hora certa e do jeito certo, sempre desejando a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Amém? Vamos orar e que Deus nos ensine a parar e não ficarmos fazendo as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito, à torta e à direito, mas fazer aquilo que é certo e parar de fazer aquilo que é errado. Vamos orar? Depois nós vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos. Ore comigo, meu irmão, minha irmã. Senhor Deus e Pai, queremos em nome de Jesus pedir ao Senhor sabedoria e discernimento para não ficarmos agindo e fazendo as coisas de qualquer maneira, à torto e à direito. Ainda que sejam coisas boas, coisas certas, meu Pai, mas às vezes estamos agindo na hora errada e do jeito errado. Te pedimos perdão e pedimos ao Senhor que venha nos ajudar em nome de Jesus, o nosso Salvador. Tenha compaixão de nós, nos perdoe as decisões, as ações, as atitudes, que o Senhor nos ensine, ó Deus Santo, a viver em santidade diante da sua presença, em sintonia contigo, para não ficarmos atirando para todo lado e deixando de ver os bons resultados. Às vezes, estamos fazendo tudo errado, meu Pai. Por isso te pedimos perdão e pedimos ao Senhor que nos ajude e nos guie a fazer o que é certo, na hora certa e do jeito certo, para a honra, glória e louvor do seu nome, para que não sejamos pessoas teimosas. Quebra a nossa teimosia, Pai, e nos ajude, Deus, a termos um coração humilde para aprendermos contigo, aprendermos com outras pessoas, com as nossas autoridades, aprendermos com as nossas lideranças. Em nome de Jesus eu oro e peço essa submissão ao Senhor, em nome de Jesus. E agora, Pai, nós vamos orar, pedindo ao Senhor, meu Deus, colocando os nossos pedidos de oração diante da presença do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem nos atendido. Te agradeço pelo milagre da vida, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na minha vida, na vida de cada irmão e irmã. Quando vamos orar, às vezes pedimos tanto, né, Pai? Lembramos de pedir tantas coisas e às vezes esquecemos de agradecer, mas nós estamos aqui te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E, Pai, mas temos dificuldades e lutas, as quais queremos colocar diante da presença do Senhor. Em nome de Jesus, seja com aqueles irmãos que estão doentes, abatidos, enfermos, derrotados, meu Pai. No nome de Jesus, levanta o que está caído, o que está prostrado, aquele que está desistido no meio do caminho, aquele que tentou e não conseguiu, meu Pai, mas que ele tente de novo segundo a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor.
Ó Deus, consola aqueles que perderam, quem sabe uma batalha, que perderam alguém, que perderam algo de valor, perderam o seu emprego. Senhor, não deixe que as lágrimas impeçam, Senhor, o teu filho e a tua filha de verem tudo aquilo de bom que o Senhor ainda tem para a vida deles. A vida não acabou, a história não acabou, o Senhor tem um recomeço, o Senhor tem uma nova história para cada um de nós. Basta a gente crer, orar e confiar no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abra o coração desta família. Quem sabe, Deus, esse teu filho, a tua filha tem orado pelos seus familiares, são duros de coração. Ô Senhor, andam, Senhor, a esmo. Ô Senhor, andam nas drogas, nos vícios da bebida, no adultério, na pornografia, em quantas coisas erradas há nesse mundo, nos jogos de azar, na corrupção. Senhor, em nome de Jesus, livra a nossa família desses males, que nossa família seja santa ao Senhor. Ó Deus, não é fácil, são tantas lutas, tantos pecados, dificuldades que esse mundo, Senhor, quase que nos empurra a goela abaixo, mas nós resolvemos, ó Pai, decidimos andar diante da sua presença, com as nossas falhas e erros sim, mas te pedindo perdão e pedindo ao Senhor que nos ajude a não cometermos mais os mesmos erros, mas, ó Deus, andarmos olhando para o Senhor, caminhando na fé e na esperança de que o Senhor está conosco. Essa é a nossa oração nesse dia. Abençoe, Pai, as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, meu Pai. Abençoe os trabalhadores da obra do Senhor, os empresários, os pastores, os líderes, os governantes da nossa terra. Todos sejam abençoados. Oramos, ó Pai, e abençoamos a todos que estão ao nosso redor. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eita, bênção de Deus é a gente orar e aprender da palavra, como Deus nos ensina em cada capítulo, né, irmãos? Olha, teria muitas mensagens em cada capítulo da Bíblia. A gente escolhe uma só para a gente dar continuidade, mas se a gente quisesse, teria muitas mensagens aqui, porque o Espírito Santo sempre nos orienta. Busque isso. Leia mais a palavra e esteja conosco todos os dias às 6 horas da manhã. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, se Deus assim permitir. Curta, inscreva-se e compartilhe aí através dos nossos canais da rede social, tá bom? Até amanhã, que Deus nos abençoe e eu desejo a todos vocês, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.